Por favor, pegue sua palavra, pegue sua Bíblia. Estamos no livro de Hebreus, hoje, capítulo de número 4. Estamos trabalhando um tema maravilhoso. Diga, Ele vê. Diga, o Senhor me vê. Olha para a pessoa do seu lado, diga, Ele te vê. Diga, Ele vê você. Hebreus capítulo de número 4, do verso 1 ao verso 13. Eu quero falar hoje sobre descansar em Deus. Diga, vamos aprender a descansar em Deus. Não, diga isso de dentro para fora bem alto. Vamos aprender a descansar em Deus. Amém, queridos? Hebreus capítulo 4, a partir do verso 1, fala sobre a entrada do descanso pela fé. Acompanhe a leitura, por favor, comigo. Temamos, olha que palavra importante. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguém de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Eu estava num discipuladozinho agora há pouco tempo ali atrás com César, casado com Leilane, e eu falando para César, César, tudo que você recebeu esses dias em São Paulo, que você tem recebido aqui, você agora vai ter que ser um odre novo para conservar todo o vinho que Deus derramou na sua vida e o que Ele tem mais a derramar. Porque caso contrário, César, se você não der valor, se você não conservar diariamente o que você recebeu em São Paulo, vai sair da sua vida. E se Deus te considerar, ou se Deus te julgar como aquele a quem Deus te confiou algo, e você não deu a importância devida, essa unção que hoje veio, nunca mais volta. E para todos sempre você será uma pessoa, um homem comum. Eu falei isso para César. Só que essa palavra não é para César, essa palavra é para todos nós. E Hebreus aqui está dizendo, a palavra do Senhor veio para uma geração, a unção veio sobre essa geração, mas essa geração não deu a devida importância, e pagaram caro por isso. Olha o que é que diz a palavra, verso 3, nós porém, que cremos, ele estava falando de uma geração, o autor, agora puxa para a geração atual, nós porém que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, diz o Senhor, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia, de todas as obras que fizera, e novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Verso 6, visto portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo determina certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, palavra muito importante no verso 11, esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. O autor de Hebreus, não sabemos quem é, mas ele vem lendo aqui, e ele vem comparando
o que uma geração passada fez, e ele está nos aconselhando a não fazer o que a geração passada fez. E a palavra desobediência já aparece aqui 2 vezes. Então, por que a geração passada não descansou em Deus? Por causa da desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então nós podemos até conseguir fazer coisas escondidas da esposa, do marido, dos filhos, dos pais, do apóstolo, do líder de GC, de quem você entende que deve esconder, do patrão, da patroa, mas aos olhos de Deus, tudo que fazemos escondidos de alguém, diante dos seus olhos, aquele que tudo vê, sempre está às claras. Por isso se cumpre a palavra: tudo que está encoberto na minha vida, um dia será revelado. Um dia. Então ninguém consegue mentir por toda uma vida, porque tudo está descoberto aos olhos de quem vê. Pode sentar. Quando pesquisei essa palavra, automaticamente eu lembrei do que pregamos domingo passado sobre a história de Agar, que na verdade o texto de Agar é um texto base do tema que nós estamos abordando, Ele te vê. E quando eu preguei em Gênesis sobre Agar, eu deixei muito claro que nós usamos o texto principal para mostrar essa ideia de Deus me ver. Expliquei que Abraão viu Ismael na sua casa, todo aquele conflito aonde Sara, que manipulou Abraão para que gerasse um filho para ela, e a própria que manipulou, depois obrigou Abraão a se virar com problema. E quando Abraão coloca Ismael para fora de casa, foi muito difícil, porque o garoto ali, segundo os estudiosos, 14, 16 anos de idade. Então Abraão já vinha de um relacionamento de muitos anos com um filho. Ismael não era a promessa que Deus tinha, mas afinal de contas era um filho de Abraão, e Abraão gerou intimidade, relacionamento, como todo pai gera com filho, e foi muito difícil para Abraão despedir Agar juntamente com seu filho. Mas ele dá um pouco de farinha para o filho, uma garrafinha de água, e manda embora. Abraão poderia ter feito algo mais, mas não fez. Ele viu a necessidade de Ismael, mas nada fez. Quando chega no deserto, ela vai para debaixo de uma árvore, e o menino toma aquele último gole de água, come o resto que tinha, e depois ia morrer. E ela, para não ver a desgraça diante dos seus olhos, ela prefere se distanciar um pouco, esse pouco, talvez uma distância que não desse para ouvir o menino, mas dava para ver, e ali ela começou a entrar em um conflito existencial. Mas o texto diz que o garoto orou. Eu achei muito interessante, porque Ismael orou, e eu entendo que os 14 ou 16 anos que ele viveu com o pai ensinou quem era Deus, e aquele garoto se viu num deserto, desamparado, por pessoas que talvez ele jamais imaginaria que poderia ser. Afinal de contas era sua mãe e o seu pai, e vem Sara como aquela que ficou ali no meio. Enfim, não teve ninguém por aquele garoto, mas Deus ouviu a oração de Ismael, e Deus viu aquele garoto, e ele decidiu fazer alguma coisa por ele. Eu preguei sobre isso. Quando Deus ele vê, não é só ver, porque Abraão viu, Agar viu, mas nenhum dos dois fizeram nada por ele. Então quando a Bíblia fala sobre Deus ver,
Trata-se de uma ação de Deus na nossa direção. Deus está vendo você. Se tem uma coisa que Satanás sopra no nosso ouvido o tempo todo, é que Deus não te vê. Deus não liga para você. E acrescentando essa obra maligna, quantas vezes Satanás já colocou no teu coração, dizendo que não só Deus não olha para você, como também o teu pastor, o teu líder também não te vê. E se nós analisarmos essa crise que ninguém me vê, vai bater numa tremenda de uma carência, de coisas mal resolvidas dentro de nós, porque nós queremos atenção da forma que entendemos que temos que ter. Agora é interessante que quando Agar, ela sai pela primeira vez de casa, o anjo manda ela voltar. E perguntou: de onde tu vem, para onde vai? Eu estou fugindo da minha senhora, que é Sara. Ela tem me maltratado muito. O anjo poderia ter dito outra coisa: eu vou fazer uma casa para você, vou te dar outra família, vou te empregar em outro lugar, vou dar baixa na tua carteira, tu vai receber tua rescisão, vai ser tudo bonitinho, tu vai trabalhar em outro canto. Não, volta para Sara, ou seja, volta para o lugar da humilhação, porque o que estava no ventre dela era uma promessa. Queridos, entenda, teve sangue de Abraão, acabou, vai receber a mesma grandeza que recebeu Isaac, e ele recebeu. A Bíblia diz que ele cresceu, se tornou flecheiro, era a mão dele contra todos e todos contra ele. Então ele tinha o sangue de Abraão, ele era tão príncipe quanto Isaac, mas não era a promessa de Deus. Mas que ele cresceu, ele cresceu. E Deus, sabendo do crescimento que vinha sobre Ismael, Deus quis tratar, olha para mim por favor, o coração de Agar. E Agar volta para Sara. O que é voltar para Sara? É a posição da humilhação. Já aprendemos isso, já sabemos disso de cor e salteado, na teoria, mas quando chega na prática, nós não conseguimos praticar. Você já viu aquelas pessoas que dizem assim: pai, o que for para me prejudicar, tire da minha vida. Deus, opa, ele quer crescer, ou ela quer crescer, Deus vai e tira. No outro dia você está: meu Deus, por que esse deserto? Ora, você não pediu para Deus retirar aquilo que impede o teu crescimento? Sim ou não? Sim, Deus tirou. Mas quando Deus tira, nós não aceitamos. O nosso grande problema, o nosso grande desafio é esse. Nós queremos as promessas, nós queremos o crescimento, nós queremos a conquista, nós queremos a prosperidade, mas nós temos uma enorme dificuldade em nos preparar para a promessa. A promessa não chegou, não é porque ela está no forno, ela já está pronta. Ela não chegou, é porque Deus está nos aprontando para receber o que já vem pronto a nós. Quem recebe essa palavra? Então Agar voltou. Queridos, aí eu expliquei, olha para mim por favor, por isso que não é bom faltar culto. Eu expliquei que Abraão fez algo fora da vontade de Deus, Sara fez algo fora da vontade de Deus, Agar saiu na hora errada, tudo ali foi fora da vontade de Deus, tudo foi na força do braço. Tudo que realizamos fora da vontade de Deus é canseira. Nós vamos pagar caro por isso. Se eu tivesse mais tempo aqui, ia contar um pouquinho da história de Jonas, que foi engolido pelo peixe, mas eu só posso te lembrar que Jonas foi chamado para Nínive, e ele disse que não ia, e ele fugiu da presença de Deus. Leia o que está lá escrito, eu não tenho tempo. A Bíblia diz que ele entrou no barco e ele pagou a viagem. Está escrito ou não está? Ele pagou, é só você ler. Não, apóstolo, não está, leia lá. Ele pagou a viagem. E a viagem foi terrível, balançou o barco, balançou o navio, o peixe agitou, tudo. Então olha para mim, quando Deus tem uma promessa para a sua vida, Ele vai te sustentar. Quando Deus tem uma promessa para a sua vida, Ele é o recurso, Ele é o banco, o dinheiro já está impresso, a saúde está pronta, não vai te faltar nada, porque é Ele que está dizendo vai. Se Ele vai, Ele banca. Mas quando eu não quero saber do tempo de Deus e nem da vontade dEle, eu vou fazer. Você vai fazer, não tem problema, mas do caixa lá não vai vir R$1. Aí tu te vira, maninho, como diz o amazonense. O amazonense prega assim: tu te vira, maninho, agora tu vai pagar do teu bolso. E eu não estou falando exclusivamente ou necessariamente de dinheiro.
Eu estou falando de um preço de um mau relacionamento. Eu estou falando de um preço de um namoro errado. Eu estou falando de um preço de um casamento errado. Eu estou falando de um preço de um emprego errado. Eu estou falando de um preço de qualquer coisa fora do tempo e da vontade de Deus. Vai pagar caro. Vai pagar muito caro. Volta, Agar. Não é o tempo de sair. É o tempo de preparo. O que eu acho incrível nessa palavra, nessa história de Agar, o que eu acho fantástico, foi o balaio de gato que essa família se enrolou. A confusão, meu irmão, não tem outra coisa. Pense numa confusão, meu irmão. Deus ajustou a vida de Abraão, Deus ajustou a vida de Sara, Deus ajustou a vida de Agar, Deus ajustou a vida de Ismael, Deus deu presentinho, deu promessa para todo mundo. Outra coisa que Satanás coloca na nossa mente, que o tempo acabou. Agora não tem mais jeito. O que eu fiz, nossa, eu sou o pior pecador. E ele vai te afastando, quem? O diabo, vai te afastando da cruz, vai te afastando da graça, vai te afastando da misericórdia. E começamos a ficar opressos, possessos, endemoniados, eu sei lá qual é o nome que dá, é tudo tranqueira na nossa vida e no nosso coração. Enquanto os pensamentos de Deus são pensamentos contrários, não iguais aos nossos. O amor dele por nós é um amor infinito. O diabo não lembra sobre o perdão, sobre a graça, não lembra de absolutamente nada. Então, quando o texto está falando, Deus me vê, uma outra coisa eu deixei claro, não eu, o texto, eu só li, que Agar também viu Deus. Ora, se o ver de Deus é uma ação de Deus para com o homem, quem está me entendendo? O que adianta uma pessoa ver você com o pneu furado do carro e só ver? Já viu acidente de carro? É 80 curiosos e um ajudando. Que a Polícia Federal, quando entra, expulsa todo mundo. Porque o ser humano é assim, ninguém quer fazer nada. Só quer criticar, meter o pau, falar mal e etc. O cara no chão, caiu da moto, você caiu por quê? Mas rapaz, também numa velocidade dessa. Não sabe nem como é que o cara veio. Já chega julgando, não faz nada. Então olha aqui para mim. Deus é o que vê. E ver na Bíblia é o que resolve. Agora presta atenção. Eu quero te lembrar também de Agar. Porque Agar viu Deus. Então, quando fala que Agar viu Deus, o que significa Agar viu Deus? Agar entendeu que Deus era o único que poderia fazer por ela. Você pode estar no pior deserto da sua vida. Eu não sei o que lhe aguarda esses dias à frente. Eu não sei o que lhe aguarda nesse último semestre. Mas uma coisa eu posso lhe garantir. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó nos prometeu que tudo nessa vida vai passar, mas a sua palavra vai permanecer para todo sempre. O teu janeiro não sei como foi, fevereiro não foi, estamos em julho, não sei como foi. Eu sei de uma coisa, que você está aqui. E sei que Deus cumpriu nos últimos 6 meses o que Ele prometeu. Guardar você, perdoar você, estar ao seu lado. Quero te dizer que eu não sei o que vai acontecer até 31 de dezembro de 2024. Mas eu sei que Deus estará assentado no sublime trono, declarando sobre a sua vida paz e provisão e segurança todo o tempo na direção do Senhor. Dê um aplauso a Ele. Ele é fiel. Olha nos meus olhos, tudo bem? Então veja aqui meus olhos agora. Presta atenção. É um desafio, porque eles são pequenos. O que é Agar ver? Agar confiou. Agar confiou. Meu irmão, essas pregações, elas são fáceis de ser ouvidas, mas é um desafio a serem vividas. Mas o Espírito Santo habita em você, e se Ele habita em você, Ele vai ativar uma fé sobrenatural. Se o Espírito Santo habita em você, Ele vai falar ao seu coração. Eu talvez não possa ter uma palavra para você terça-feira que vem, domingo, depois do culto, eu não sei. Mas o Espírito Santo, amados, receba essa palavra.
nunca te faltará a presença do Espírito Santo. Você veio com Ele, você vai voltar com Ele. Amanhã é quinta, o seu trabalho, Ele vai com você para a faculdade, para o trabalho, Ele vai voltar. Queridos, pode ser por onde você passar, você pode andar pelo vale da sombra da morte, nunca faltará na tua vida a presença do Espírito Santo. Chama Ele, conversa com Ele, explica as coisas a Ele, porque Ele está ao teu lado todo o tempo. É uma promessa: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Agar viu Deus, Agar confiou em Deus, Agar esperou em Deus, Agar agiu na direção de Deus. Amados, quem quer sair de um lugar ruim e voltar para ele? Seja sincero comigo. Quem quer sair de um lugar? Amados, o que tem de fujão como Jonas dentro de igreja não é brincadeira. Já viu aquela pessoa que a gente não está se batendo com ela? Meu irmão, quando tu dobra a esquina, ela atravessa lá do outro lado. Quem já atravessou calçada para não bater de frente com a pessoa? Porque não queria tratar. Quem já fez de conta que não viu a pessoa? Você viu a pessoa e fez assim. Aí a pessoa do outro lado está dizendo assim: ela me viu, mas fez de conta que não viu. Você não já fez isso não? Eu já fiz várias vezes. Eu, garotinho novo convertido, não é garotinho criança na fé, me converti com 21 anos, e teve um jogo de bola, coisa de igreja, e eu discuti lá com a pessoa, o rapaz chamava-se Mano, e a gente brigou feio no jogo, e era fim de tarde, tinha um culto dos jovens, estava pegando fogo, igreja batista, muitos jovens, e era tipo 4 da tarde, o pau cantou, e acabou o jogo, a gente veio embora, correndo para tomar banho, chegar na igreja. Chegamos na igreja, aquelas canções: queremos o teu nome engrandecer. E eu de um lado na cadeira, eu gostava de sentar na frente, e o Mano 3 cadeiras atrás, e eu ia agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Aí aquela voz, que você sabe de quem é, diz assim: vá lá em Mano e peça perdão a ele. Queremos o teu nome. Amados, a voz era tão pesada que atrapalhava o louvor. Eu dizia: Satanás, não me atrapalhe, agora eu estou em adoração, meu coração está entregue no altar, ele está me vendo, eu estou vendo ele. Vai e peça perdão a Mano. Amados, resumindo 3 vezes, mas foi tão forte, e eu não sou muito de adiar o que tem que ser feito, porque eu tenho medo de ir para o inferno. A Bíblia diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Que horas nasce o sol em Natal? Que horas nasce? 5h27. Que horas pousa? Que hora ele vai embora? 5h30. Vamos colocar 12 horas. Sim ou não? Bota aí, vamos arredondar. 6 às 6. Está magoado? 12 horas para resolver. 12. Tem gente que leva 12 anos. 12 séculos. A minha sogra brincava assim: quando eu chegar no céu, eu fiz: você vai ver o seu amor da sua vida, Abel, o seu marido. Ela fez eu escolhi sorriso no céu, já está. Ele pode estar no céu, mas lá eu não falo com ele. Como? Não tem espaço para mágoa ou para pessoas, ou mágoa, escolhe. 12 horas nós temos para perdoar alguém. E eu estava lá, a briga foi, o pau foi de 4, 8 horas da noite louvou, 4 horas eu magoadinho. E o Espírito Santo vai lá e manda e peça perdão a ele. Sabe o que eu disse? Eu disse para o Espírito Santo: o Senhor é minha testemunha, porque o Senhor viu que foi ele que me ofendeu. Jesus disse: eu vi, e eu deixei na Bíblia que não importa quem está errado, vá e resolva. Aí eu aqui, quando Deus fala com você, é engraçado, né? Deus está falando com você, mas parece que Ele está expondo você para todo mundo. A igreja lotadinha, umas 200 pessoas, aí eu peguei e virei o olhinho assim, para Mano. Aí Mano olhou para mim e fez. Eu digo: caramba, ele não vem, eu vou ter que ir. Queremos o teu... Vá. Eu saí do meu lugar e fui. Todo mundo olhando, principalmente a turma da briga que estava lá. Eu abracei Mano e falei: Mano, cara, enquanto eu não te pedir perdão, bicho, eu não vou louvar direito. Me perdoa por tudo que eu fiz.
Aí a gente agora, eu nem voltei para o lugar, eu do lado do banco dele, eu e ele, queremos o... Amado Jesus, aquele que estava me chamando a atenção, ele desceu, e a glória encheu ali, eu e Mano, e juntos agora os três, queremos o teu nome, Jesus, isso aí, deu certo. Deus está vendo tudo, mas eu quero essa noite dizer a importância de você ver, e você entender o que ver é dependência, ver é confiança, ver é clamar. Olha para mim, ver deve ser sua prioridade, nos momentos mais difíceis da sua vida, queridos, a pressão pode ser grande, se aparecer alguém te oferecendo uma proposta que não é de Deus, deixe de ver o que não é de Deus e olhe para Deus o tempo todo, nunca vai te faltar, Ele sempre vai te honrar, para a glória de Deus. Dê um aplauso ao Senhor. Hebreus capítulo de número 4 mostra uma promessa, e essa promessa chama-se descanso, mas também Deus está mostrando não só uma promessa, mas Deus está falando o quanto é importante obedecermos ao Senhor. Então o texto ele mostra uma promessa, mas também ele mostra o temor que devemos ter para com Ele. Então vamos acrescentar essa ideia de Agar ver Deus porque ela confiou nele, Agar ver Deus porque teve ele como o Deus provedor, teve o Deus que o consolou, teve o Deus que orientou, ela viu tudo isso, mas essa noite eu também quero te mostrar uma forma de você ver Deus, não só como provedor, não só como aquele que cuida, não só como aquele que ama, não só como aquele que tem promessa, mas eu quero te mostrar hoje também uma outra forma de ver Deus. De que forma, apóstolo? Debaixo de muito temor. Porque não adianta ver Deus como provedor, se não tiver temor. Não adianta ver Deus como o que me socorre, se não tiver temor. Porque se você vê Deus, ou essas qualidades em Deus, mas se te faltar temor, Deus só vai servir para você, para te servir dentro das tuas necessidades de urgência. Se você não vê Deus com temor, a sua vida não vai ser uma vida de relacionamento com Deus, vai ser uma vida de necessidades o tempo todo, ou seja, você só vai procurar Deus quando te faltar alguma coisa. Porque se você tiver o temor de Deus, ou seja, se você olhar com temor, está fazendo sentido essa palavra? Sim ou não? Sim ou não? Deus quer que você veja Ele como provedor, Deus quer que você veja nele e confie, Deus quer que você veja, mas Deus quer ser reverenciado por você. A honra a Ele é fundamental, a glória a Ele é fundamental, olhar para Ele como Isaías olhou. Isaías olhou para o trono e viu um Deus que era santo, santo e santo. Por que santo 3 vezes? Porque Isaías já tinha tido experiências com Deus, mas nunca tinha visto tamanha santidade de Deus em toda a sua vida. É isso que eu quero que você receba hoje, eu quero declarar sobre a sua vida. Você vai crescer e prosseguir crescendo em Deus. Eu quero te abençoar hoje com experiências sobrenaturais que você está tendo, mas eu quero te dizer que isso vai aumentar na sua vida, porque Ezequiel nos promete que há águas que dão nos joelhos, que dão nos tornozelos, que dão no joelho, que dão na cintura, que dão na lombar, e tem águas que nos submergem. Então eu não quero você, discípulo da Igreja do Caminho, contando histórias do passado. Eu quero você contando histórias do passado, mas eu quero ver você contando histórias hoje. Eu quero ver você contando história amanhã, que será hoje. Eu quero dizer que a tua fé, ela só vai crescer de glória em glória, para a glória de Deus. Pode aplaudir se for para Ele. O livro de Hebreus, preste atenção por favor, é uma carta. Eu costumo chamar, e alguns também chamam de dobradiça do Antigo e do Novo Testamento. Você imagina uma porta, a dobradiça que faz a porta de um lado para o outro. A carta de Hebreus é como uma dobradiça. A carta de Hebreus é a carta que mais fala sobre o Antigo Testamento. De todas as epístolas do Novo Testamento, é a carta que mais fala do Antigo Testamento. E quando nós estudamos Hebreus sobre o Antigo Testamento ele é na verdade uma sombra, ou ele foi uma sombra do que estava apontando para o Novo Testamento.
E agora Hebreus está dizendo que essa sombra, ela se torna uma realidade em Cristo. Hebreus, ele fala tanto de Cristo, só que diferente dos evangelhos. Quando você pega Mateus, Marcos, Lucas e João, fala de Cristo do seu nascimento em família, fala de Cristo das suas obras, fala de Cristo da sua morte e sua ressurreição. Isso, os 4 evangelhos. Quando chega Hebreus, ele fala de Cristo, mas ele agora, Hebreus só fala de Cristo glorificado. Só fala de Cristo agora nas alturas, só fala de Cristo na eternidade. Você quer saber como é o céu por dentro? Leia Hebreus. Você quer saber quem é Jesus, não na terra, mas Jesus no céu agora, depois da ressurreição de Atos, que ele foi embora? Leia Hebreus. O livro de Hebreus fala tanto de Jesus na eternidade, que ele é considerado por alguns o 5º evangelho. Hebreus mostra para nós a continuidade do ministério de Cristo, só que agora no céu. Diga amém. Isso foi escrito por causa da perseguição. Hebreus foi escrito por causa da perseguição. Que perseguição? Judeus que saíram da religião do judaísmo, para que você entenda melhor, por favor, me desculpe o exemplo. Era como se você fosse da igreja católica, que foi coroinha, que fez o seminário, que virou um padre e que agora você entregou a vida a Jesus. Era como se você fosse um espírita, um kardecista, que agora você deixou toda aquela doutrina e agora você se converte ao evangelho. Então, o que é os judaizantes? Eram aqueles que praticavam o judaísmo, que era uma religião tanto quanto outra, que eu te dei o exemplo. Os hebreus praticamente eram uma igreja de judaizantes, de judeus que estavam vindo do judaísmo, de uma prática religiosa muito forte. Só que agora eles estavam enfrentando um ataque, e o que aconteceu com eles é que boa parte dessa igreja, desses novos convertidos, estavam voltando às práticas do judaísmo, ou seja, eles estavam se desviando. Cristo foi bom até aqui. O que eu não consegui entender, é melhor voltar o que eu fazia antes. O autor da carta escreve essa carta com essa finalidade, dizendo que Cristo é melhor do que toda prática judaizante. E ele começa a explicar que Cristo é maior e melhor do que os profetas do Antigo Testamento, porque a prática dos judaizantes, ou a prática do judaísmo, exalta os profetas até acima do próprio Cristo. Aí o autor de Hebreus está dizendo o quê? Olha para mim, por favor. Ele está dizendo o quê? Que Jesus, ele é, por exemplo, maior e melhor do que os profetas. Ele é maior e melhor do que Moisés. Ele é maior e melhor do que Arão. Ele é maior e melhor do que Josué. Ele começa a combater, botando os profetas e os reis no seu devido lugar. São homens como todo homem. Todos estão sepultados e nenhum sepulcro está vazio, só o de Jesus. Posso ouvir um glória a Deus? E Cristo sendo o melhor, onde tudo se cumpre em Cristo. E por causa dessa decisão de voltar à prática do judaísmo, o autor de Hebreus, não sabemos quem, começa a considerar que eles estavam retrocedendo. Quem foi batizado nas águas aqui? Era como se você começasse a pregar que batismo nas águas não tem valor nenhum, que tem que voltar ao batismo antigo. Quem toma Santa Ceia aqui? É como se você considerasse que a Santa Ceia não tem valor nenhum. Pão é pão, suco é suco, nada mais que isso. E começa a substituir outras práticas religiosas em nome disso. O autor da carta está dizendo assim: vocês estão voltando, vocês estão retrocedendo. E o Espírito que Deus nos deu não é de retroceder, é de avançar. Por isso a importância das escolas, a importância dos G6, a importância dos cultos, a importância dos treinamentos, porque vai te dando alimento. Amados, quem consolida a igreja não é entretenimento, não é festa, apesar que tudo isso é legal ter, mas o que enraiza você é a Bíblia, é a palavra, é você ler, é você estudar, é você debruçar sobre os livros, você querer entender a palavra. Talvez tenha gente aqui ouvindo sobre Hebreus, dizendo: meu Deus, eu nunca ouvi dessa forma. É uma luz que está vindo sobre você, é o conhecimento que está vindo sobre você. O Antigo Testamento fala de terra prometida. Nós sabemos que os hebreus saíram do Egito, foi para essa terra chamada Canaã,
considerada no Antigo Testamento a terra do descanso. Mas escute, esse descanso não era completo descanso só em Cristo. Por isso que Hebreus capítulo 1 está falando sobre o verdadeiro descanso, ou o descanso pleno. Porque se você estudar comigo sobre os hebreus, lá no Antigo Testamento, você vai ver que eles alcançaram a terra, sim ou não? Mas tinham gigantes lá dentro, e eles tiveram que trabalhar arduamente para conquistar a terra prometida. Então ele era parte do descanso, mas era considerada pelos hebreus a terra do meu descanso. Apóstolo, por que a terra do meu descanso? Apesar de uma terra que tinha gigantes, apesar de uma terra que tinha que limpar o terreno, que tinha que plantar, que tinha que colher, e blá blá blá, ainda era melhor comparar a escravidão do Egito. Quem entendeu? Só que a nossa geração não tem um descanso chamado terra prometida. Nós temos um descanso pleno, chamado Cristo. Olha aqui para mim, por favor. Pega essa visão aqui. Antigo Testamento é sombra para tudo aquilo que apontava para o Novo Testamento. Posso ouvir um glória? Agora deixa eu te dizer algo tremendo. Tudo que nós estamos vivendo na terra é sombra daquilo que vamos viver perfeitamente no céu. O que é que eu quero te provar com isso? Eu quero te provar com isso que esse descanso que Hebreus está dizendo é possível em nós. Apóstolo, como? Eu não estou no céu. Você não está no céu, mas Cristo está em você. Amém. E Romanos diz que quando nós aceitamos a Cristo, a primeira coisa que recebemos é a paz. Então essa paz, que ela é perfeita no céu, você já pode provar dela. As circunstâncias em tua volta estão pegando fogo, mas a Bíblia diz que a paz que nós temos é a paz que excede todo o entendimento. A coisa está difícil? Tá, apóstolo, toma posse da paz. Aliás, tem muita coisa no céu, bestinha, que tu já pode tomar posse. A paz, a segurança, a prosperidade. Começa a tomar posse disso. Você vai começar a viver. Já viu aquela chuva que vem forte, mas antes vem o quê? Como é que chama? A garoa. A gente está vivendo a garoa. Tem garoa para você. Ah, garoa é pouco. Fica parado numa garoa por 1 hora, ver se não encharca. Encharca ou não encharca? Se você correr da casa para o carro, não molha não, só uns pinguinhos. Mas se você ficar na garoa, há 10 minutinhos, a garoa te dá um banho. Receba de Deus sobre a sua vida essa palavra. A religião judaica era introdutória. A religião judaica era preparatória e a religião judaica era simbólica. Quando Cristo veio, todo o judaísmo deveria se converter ao cristianismo. Israel e todos os praticantes do judaísmo hoje, todos eram para confessar Jesus como Senhor e Salvador. Porque o que é o judeu pleno? O judeu pleno não é o praticante da religião. O judeu pleno é aquele que entregou a vida a Jesus. Hebreus, no passado, não entrou na terra prometida. Isso está no capítulo 3, verso 19, por causa da incredulidade. Repita comigo, por causa da incredulidade. A primeira geração que saiu com Moisés não entrou na terra prometida. Por quê? Pela incredulidade. Queridos, o que é incredulidade no contexto de Hebreus capítulo 4? Eles não viram a Deus. Se você lê a história de Moisés, está escrito que ele mata o egípcio porque descobre que ele não era egípcio, era um judeu. Aí ele foge para o deserto. Vai dizendo se eu estou certo ou errado, sim ou não? Aí, sim ou não? Sim. Quando ele vai no Monte Sinai, quem ele vê a sarça pegando fogo? Quem era ali? Era Deus. E Deus se apresenta a ele, sim ou não? Bota a mão, tira a sandália, bota a sandália, pega o cajado, vira a serpente, curou Moisés, sim ou não? Agora você volta para libertar o povo, sim ou não? Quando ele vai, liberta o povo, aquele processo da Páscoa, blá, 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 aí eles agora vão em direção à terra prometida, sim ou não? Sim. Não. Você tem que ler a Bíblia. Saiam do Egito, da escravidão, e venham me adorar. Êxodo 5. O que significa isso? O Deus que se apresentou a Moisés, isso é tremendo, irmãos, era o mesmo Deus que queria se apresentar a todo o povo. Não adianta eu buscar a Deus, não adianta eu jejuar, não adianta eu ler a palavra, não adianta eu ter esforço de jejum, oração e palavra,
e você não tem. Sabe o que vai acontecer? Eu vou ver Deus, eu vou ser abençoado, eu vou ter experiências com Deus, e você vai ficar a mesma miséria de sempre. Ou então você vai ter que andar segundo o que eu falar. Vai ser uma amebinha gospel, massa manipulada. Deus disse: vá para o monte me adorar. E que é lindo, saiu com todo o ouro, com toda a prata, com toda a riqueza. Não te falta nada para servir a Jesus. Não te falta nada para servir a Jesus. E quanto mais você servir a Jesus, mais Ele vai derramar do teu ouro, mais Ele vai derramar da prata dele sobre a sua vida. Só que os hebreus, quando chegaram no monte para adorar, não quiseram. Disseram: Moisés, sobe você e fala com ele. O que ele disser para você, fala para a gente faz. Ou seja, eles não quiseram conhecer a Deus como Moisés quis. Qual foi o problema? Moisés com a mente divina lidando com mentes humanas. Moisés com a mente livre lidando com a mente de escravo. Moisés com a mente de príncipe lidando com a mente de escravo. Teve um choque, irmãos. Jesus com Nicodemos não foi diferente. A conversa foi boa com Nicodemos: tem que nascer, você tem que nascer de novo, e não sei o que, mas eu já sou velho. Chegou a hora que Jesus disse: basta, Nicodemos, não tem mais como conversar com você. Ou você entra no meu sobrenatural, ou não tem mais como eu conversar com você. Você não sabe nem o que é um novo nascimento, e você tem um bocado de questionamento. Quando eu sou incrédulo, eu não vejo. A incredulidade me cega. A incredulidade não permite saber quem é Deus, conhecer a Deus. Deus, desde os hebreus, está dizendo aqui essa carta, Ele queria aparecer ao povo. Deus quer aparecer a você. Deus quer falar com você. Deus quer curar você. Quer curar você de todo medo. Quer curar você de toda insegurança. Quer curar você de todo ciúme. Quer curar você de tudo que é de sujeira no teu coração. Deus quer fazer. Mas Ele precisa que você pare. Ele precisa que você escolha um horário, manhã, tarde, noite ou madrugada. Ele quer que você coloque a Bíblia, Ele quer que você coloque um louvor, Ele quer que você invoque Ele. Comece mesmo feito um doido, alienado, não está entendendo nada. Acorda, você dedica lá 1 hora, bota a Bíblia, bota um louvorzinho. Todo mundo hoje tem um louvor no celular, em qualquer coisa. Bota: Senhor, eu estou aqui, olha, a tua Bíblia diz que é para te buscar. Eu quero te buscar, eu só tenho um plano na minha vida. Se o Senhor não falar comigo hoje, eu venho amanhã. Amados, a Bíblia diz: aqueles que invocarem o Senhor, Ele ouve e Ele vem. Quando Cristo veio, todo judeu deveria ter se convertido. O povo do passado não entrou na terra prometida porque não viu o Senhor. É muito sério você não ver Deus. E é muito sério você ver Deus sem temor. Você precisa ver Deus e você precisa colocar temor. Nós estamos ouvindo palavras tão sérias, tão comprometedoras. Nós até confessamos que temos a Cristo. Olha para mim, nós confessamos que temos a Cristo. Basta ter um pesadelo na tua casa com os teus filhos: mãe, eu vi uma assombração, Cristo! Aí você pensa: é crente. Não é. Ali foi um desespero. Está acostumado dentro de igreja evangélica a chamar por Cristo, não quer dizer que é salvo. Olhe para mim, por favor. Não quer dizer que é salvo. As características, as marcas de um salvo é muito mais do que clamar a Cristo quando precisa de um emprego. Fiquei muito feliz quando o pastor Nilton veio pela segunda vez. Existe sim uma prosperidade financeira em nós, milagres estão acontecendo. A realidade, vamos mudar: 3 vezes menos infiel, seremos 3 vezes mais fiéis. Você que está me ouvindo, que está me vendo online presencial, que não dizima, você tem que se arrepender disso, você tem que entregar o seu dízimo. Você tem que entregar a sua primícia. Mas não se trata, igreja, não se trata só disso. Porque senão nós vamos criar esse tipo de evangelho que não é evangelho. É o Deus que me dá o carro, que me dá a casa, que me dá concurso, que me dá dinheiro. Que história é essa? Cristo é tudo em todos e supre em tudo. Nós corremos o risco de chegar no céu sem nossos parentes. Nós corremos o risco de filho sepultar pai e não saber se foi para o céu. Nós corremos o risco de pai estar sepultando o filho, infelizmente não saber se foi para o céu. Nós corremos um risco grave,
porque nós estamos até olhando para o Senhor, mas sem temor. Palavras tão profundas, tão sérias. Acaba o culto, nós sentamos na pizzaria, é uma conversa normal, como se a palavra não foi para mim. Uma resistência do inferno. Esse jejum que nós vamos entrar do dia 13 de julho até quando? 3 de agosto? 2? Olha para mim, por favor, igreja. Do dia 13 de julho a 2 de agosto, é uma convocação solene. Aí eu tenho um problema de enxaqueca, temos que nos arrepender disso. Deus não é um amiguinho que eu dou tapa nas costas dele. Apóstolo, por que jejuar? Porque nós somos visitados pela glória de Deus. Você não foi para Guatemala, mas eu fui. Você não foi para São Paulo, mas uma turma foi. E boa parte da igreja ficou aqui com o pastor Nilton. Foi muita revelação de Deus para nós. E o que é que nós temos que fazer agora? Santificar a nossa vida para consolidar toda a palavra que recebemos. Não podemos brincar com isso, alerta. Papai e mamãe, eu vou perder 40 quilos se eu for jejuar pelos meus filhos. Perca 100 quilos, mas que seus filhos vão para o inferno. Muda a realidade da tua casa, muda a tua postura. Na tua casa tem que ser sim, sim, ou não, não. Não temos mais tempo de ficar agradando nossos filhos com essas coisinhas do mundo aí fora. Eu já desagradei muitos meus filhos e vou continuar desagradando. Os meus netos vão chegar e eu vou desagradá-los em o nome do Senhor. Porque a vida eterna existe. O descanso do Senhor existe. E quando nós partirmos dessa terra, nós vamos descansar em Deus. Eu estava olhando ontem, estava na Guatemala esses dias, e uma igreja tão santa, tão avivada, meu Deus, que igreja aquela. E morre agora uma pastora deles, não conhecemos, vimos a foto. Se muito aquela mulher tivesse, era 40 anos de idade, se muito tivesse. Intercessora do ministério. Intercessora do ministério. Aí Cash Luna postou, as lágrimas estamos nos despedindo de uma mulher tão fiel, tão isso, tão aquilo outro. A morte vem para todo mundo. E o texto está dizendo, eu tenho uma promessa para você que é descanso. A primeira coisa que eu quero que você entenda, descansar em Deus. O verso 1 diz que ele começa com uma advertência, temamos ao Senhor, por isso que eu disse, olhar com temor. O verso 1 é temamos, é uma advertência. A geração passada não teve temor, por isso que ela falhou. Precisamos servir, ou podemos ter como lição para nós. Eles deixaram de olhar para Deus. Eu quero profetizar que você não vai deixar de olhar para Deus, e cada vez mais você vai olhar com temor, e isso acontece conosco, porque caso contrário vamos sofrer consequências, é o que o autor de Hebreus está dizendo. Precisamos olhar para Deus com temor. Por favor, não trate a igreja do caminho, não se comporte assim, não trate o outro, não trate o GC assim, com desdém, com dar de ombros, com brincadeiras, com essa coisa, amanhã eu ajusto minha vida, amanhã eu faço isso, amanhã eu faço aquilo. Não faça isso. O que tem que fazer, faça hoje. Não brinque com isso. Alguns me perguntam, apóstolo, se eu dizimar eu vou para o céu, e se eu não dizimar eu vou para o inferno? Eu não tenho como te dar essa resposta. Já vi muitos pregadores dizendo que vai e que não vai. Na dúvida, faça. É simples assim. Não brinca com esse negócio de ficar sem falar com o outro. Eu estava discipulando aqui um casal a semana passada. Meu irmão, se todo probleminha, eu tenho um probleminha com o Blend disse um negócio que eu não gostei, falou comigo que eu não gostei, tu não gostou que eu não gostei, e a gente fica de mal, pronto, tá de mal. Aí, 6 meses na frente, outra discussão com o Jacques, eu não encontro com Deus, que derrubou a panela, que a culpa foi dele, também fico de mal. Aí passa o tempo, mais 2 meses, eu vou lá, pego o Beto, discuto com o Beto, o Jana se mete, eu também me meto, aí a gente também fica de raivinha. Aí eu vou lá para Ramon, também não gostei, porque Ramon disse um negócio que eu não gosto, também não gosto, aí também fico com raivinha. Aí vou lá para Leilane com César, porque... Que Espírito Santo é esse? Aí a gente toma Santa Ceia, cantamos, mas não faz como eu faço, sai do lugar para pedir perdão. Quem sabe que esse culto deveria hoje você sair do seu lugar e procurar a quem tu deve perdão.
Porque tu só escuta o que eu faço e tu não faz o que eu faço. Porque o que eu faço é o que a Bíblia manda fazer. E o temor está onde? 21 horas e 6 minutos. Se tu morrer de 21 horas e 30 minutos, com pendência com teu irmão, tu vai para o céu? Não vai. No céu não entra amargurados. No céu não entra mal resolvidos. No céu não entra se tiver pendências. O problema é que nós nos acostumamos com esse tipo de Deus que não é o Evangelho, não é o Deus da Bíblia. Fazemos o que queremos, falamos o que queremos falar, nos posicionamos e não falamos. Ser pastor de igreja é muito sério, porque eu vou dar conta de cada rebanho, de cada ovelha. João 17, Jesus sentado diz: todos os que tu me destes estão aqui, inclusive quem? Pode falar alto. Inclusive quem? Judas. Até de Judas Deus pediu prestação de conta a Jesus. Eu não vou prestar conta das ovelhas? Eu vou sim, eu vou. E a forma de Deus me ver, se Ele está me vendo agora, Ele está vendo que eu estou anunciando a verdade. Agora o bicho também pode pegar para o teu lado. Porque todos nós vamos prestar conta. Aí vai chegar o dia que Ele vai dizer: no dia 11, no dia 10 do 6, tu ouviu tal palavra. No dia tal, do ano tal, tu ouviu tal palavra. E por que você não se posicionou? Precisamos olhar com temor. Queridos, o temor de Deus quando invade os meus olhos, o temor de Deus quando invade a minha mente, o temor de Deus quando invade minhas mãos, o temor de Deus quando invade o meu coração, o temor de Deus quando invade os meus pés, eu sou outra criatura. Eu falei para César no discipular agora: César, o que leva uma pessoa que fica na igreja há muito tempo, não vai para congresso, não vai para conferência, não dizima, não primicia, não busca Deus, é inconstante o tempo todo, e de repente essa pessoa agora vai para tudo que é congresso, avivou e quer, por quê? O Espírito que não tinha, tem agora, foi tocado no Espírito. Observe, as mesmas pessoas de antes não mudaram, a não ser o Espírito Santo. Nos acostumamos com milagres. Renato ontem e Carla celebraram um casamento aqui na igreja, em outro local, discípulos aqui da igreja. E eu levantei pastores para isso, para me representarem quando eu puder. Eu não podia estar nesse casamento, fui convidado para celebrar, não posso. E orei, Deus me deu a direção, inaugurei Renato ministrando o primeiro casamento. Dê um aplauso ao Senhor. Aí eu tenho essa memória, a gente fica: que lindo, parabéns. Eu estou falando de um ex-drogado, alcoólatra, não estava mais vivendo em família, desistido, com apenas 6 anos atrás, apenas 6 anos atrás. Hoje é um pastor ungido, abençoando famílias. É um dos maiores sinais que um ser humano pode manifestar tendo o Espírito Santo. Eu estava em Feira de Santana agora, que eu tive que dar um pulo na minha sogra, e preparando a viagem de volta, a gente foi de carro, quando você vai, o carro chega muito sujo. Eu disse: eu vou limpar o carro, que eu não suporto carro sujo, eu vou limpar o carro para a gente viajar. Ela: tá bom, vou fazer o almoço. Eu saí de tarde, 1h, 1h30, e no bairro da mãe dela mesmo, eu fui num lava-jato. Cheguei no lava-jato, tinha 3 rapazes, e tinha uma senhora, não é nem uma menina novinha, uma senhora. E eu disse: eu quero lavar meu carro, eu tô viajando e eu quero limpar o carro, e eu posso esperar aqui? Os 2 rapazes saíram e a moça veio falar comigo, falei: você quer esperar? Você pode esperar. Você quer mais alguma coisa, né, além de lavar o carro? Eu fiz: não, só quero lavar o carro. Ela: você tem certeza que você não quer mais nada além de lavar o carro?
Olhei para a cara dela. Digo, meu Jesus amado, o diabo realmente não considera a autoridade, unção de nada. Eu estava sozinho na Bahia. Poderia botar aquela mulher no carro e fazer uma desgraça na minha vida. Eu dei as costas e nem respondi. Saí, o ruim já estava jogando água no carro, sentei bem distante do outro lado. Mas quando eu fui, olha para mim, quando eu fui andando, aquela voz atrás de mim, era ela, não era a voz do além, era ela mesmo. Ela fez, a pombagira aqui na Bahia é assim. Amados, primeira coisa que eu fiz foi ligar para minha esposa e falar para ela. Eu tomei posse do temor de Deus. Os meus olhos eu não empresto à internet. As minhas mãos eu não empresto para colocar onde não deve. A minha boca não vai para onde não deve. Os meus pés não direcionam para a perdição. E o meu coração para o trono de Deus, para a minha família e para a minha igreja. Eu tenho temor de Deus. Temor de Deus. Temor de Deus para me reconciliar. Temor de Deus para ser fiel à minha esposa. Temor de Deus para ter os meus tributos em dia. Temor de Deus, temor de Deus. Tudo isso porque eu quero descanso aqui, e eu quero descanso na eternidade. Porque se tem coisa pior, meu irmão, é tu estar de mal com o outro, é um inferno. Porque a igreja é um ambiente social. A pior coisa que tem é tu dever a quem tu não pode pagar, é outro inferno. É um inferno nessa vida. Eu quero paz aqui, e eu quero a minha paz quando eu estiver na eternidade. Descansar. Eles deixaram de olhar com temor. O segundo ponto importantíssimo, o descanso é somente para os que perseveram até o fim. O verso 2 e 3, aqui é um contraste com Israel. Quem vê, quem crê, entrou no descanso, na paz, na salvação. Por mais que tenha perseguição, você está livre do pecado. Não existe essa história, eu não consigo me libertar. Falta você olhar com temor para o Senhor. Eu louvo a Deus porque eu tenho muitos amigos aqui na igreja. Eu louvo a Deus porque a nossa igreja está indo para 600, 700 discípulos. É o que eu quero, uma igreja grande, mas pequena, grande nos templos e pequena nas casas. Eu louvo a Deus pela amizade que nós estamos construindo, mas não permita isso ser confundido. Você tem que ser muito mais amigo meu, muito mais amigo de Cristo do que meu. Se você quer honrar alguém nessa casa, honre muito mais o Espírito Santo, honre muito mais o Senhor. Ludmila disse, quando o pastor Nilton estava aqui, apóstolo, se esse temor foi só esses dias, então esse temor era carne mesmo. Eu estava conversando com Raquel, se eu pegar os meus testemunhos, de pessoas que se levantaram contra mim, e o que Deus fez com eles, não é o meu ministério, esse é o do pastor Nilton. Mas se eu te relatar, o que as pessoas que já fizeram contra mim alguma coisa, e o que aconteceu com elas, vai dar no mesmo testemunho do pastor Nilton. Mas a minha chamada é outra, essa unção é dele. Porque em ungido não se toque, nem ungido. O temor de Deus. O temor. Pega essa palavra hoje. Se eu perguntasse aqui a alguém, quem tem certeza que às 22 horas vai estar vivo? Nem eu tenho. Se você tivesse temor, como Hebreus está dizendo que deve ter, você hoje resolvia todas as tuas pendências, em qualquer área da tua vida. Meu irmão, eu tenho um celular. Meu irmão, eu tenho acesso a tudo que qualquer homem ímpio tem. Amados, eu não tenho forças de pegar no celular e digitar senhas, programas que não se deve ver, eu não tenho. Até porque a primeira coisa, se eu fizer uma coisa dessa, eu vou ter que confessar minha esposa, eu vou ter que confessar o meu pastor, e eu tenho que vir perante uma igreja, que são vocês, dizer, eu fiz. Um dia Ludmila fez uma semente na minha vida, e depois que ela enviou a semente, ela fez assim, pai, confio de todo o meu coração no Senhor, pelo amor de Deus, nunca caia, não foi isso que você falou?
nunca caia. Eu quero que você tenha esse desejo de que eu nunca caia. Que você ore por mim. Quem vive mandando mensagem para mim, quase sempre é o pastor Blênio. Que o Senhor te dê sabedoria. Como é que você bota sabedoria? Temor. Tudo. Guarda as suas emoções, guarda os seus sentimentos. Que o Senhor tenha temor. Pode orar por mim por isso. Estende suas mãos. Estende suas mãos para mim. Estende suas mãos. Quem está na televisão aí, quem está online, estenda suas mãos. Dedique aí 30 segundos orando por mim agora. Por favor, eu preciso. Dedique 30 segundos por minha saúde, pelo meu coração. Eu quero que você ore para que o Senhor me acrescente a unção. Comece a orar por mim, acrescente a unção. O louvor já pode vir. Comece a orar, o louvor já pode vir, mas comece a orar. Em nome de Jesus. Quem orou por mim? Quem orou por mim? Fica de pé no nome de Jesus. Quem orou por mim? Fica de pé. Estenda suas mãos e diga: meu apóstolo, que o Senhor te guarde. Guarde a apóstola. Guarde a sua família. Guarde a sua casa. Que o temor do Senhor te possua. Que a simplicidade do Senhor te possua. Em nome de Jesus. Fica de pé. O versículo 2 diz que eles desprezaram. Amados, não basta ouvir, é ouvir, crer e obedecer. É se alinhar na palavra. A área que você tem como pecado, que está escravizando você, eu não tenho pecado de pornografia. Não é só pecado de pornografia que escraviza, eu falei muitos aqui. É financeiro, emocional, sentimental, falta de perdão, tudo isso se torna escravo. Tudo isso, violência, agressividade, tudo isso, preguiça, glutonaria, tudo isso se torna escravo. Meu irmão, dá um murro na carne. Não vou pedir para você fazer agora, mas levanta a mão para o céu, quando tiver o louvor, diga: Espírito Santo, derrama do teu temor. Você não precisa de um excelente concurso, você não está precisando mais do que nada. Você não precisa de um excelente concurso, de um carro melhor, de um emprego melhor, de uma saúde melhor. Você precisa ser visitado pelo temor do Senhor. Quando o temor do Senhor te visitar, não vai te faltar nada na sua vida. Ver e se alinhar, eu vou me alegrar tanto. Irmão, se tem uma coisa que o pastor se alegra, é ver a ovelha liberta. É ver a ovelha dizendo: por que não antes, meu Deus, agora eu te vejo, eu consigo te contemplar. Essas amarras da família, dessa maldição hereditária, você é livre de tudo isso. É uma decisão que você precisa tomar, é o temor. Voltar a chorar, voltar a ter quebrantamento. Nos acostumamos a entrar e sair nos templos, e o temor foi embora. A igreja é o povo que responde a Deus em obediência. Descanso é a bênção final para todos, dada por Deus. Terceiro e último ponto. Descanso da criação, a Bíblia fala. Descanso da terra prometida, a Bíblia fala. E o descanso pleno que Davi comentou aqui, que eu já li. Jesus é o descanso pleno. E você precisa perseverar em Cristo. O verso 11 diz que muitos têm uma salvação não verdadeira, faz as obras, mas não obedece. Não vou dar o exemplo deles, claro, mas para vocês terem ideia do que Paulo está dizendo, muitos, olha aqui só, muitos não têm uma salvação verdadeira, mas praticam as obras. Eu penso que Paulo, o que Hebreus está dizendo é: eu posso cantar, eu posso tocar, eu posso ser líder de louvor, eu posso ser apóstolo, eu vou ministrar agora, eu vou tocar bateria. Pode fazer tudo isso, mas não tem a salvação. Porque o que é para ser feito de fato, que é a manifestação do Espírito, não tem. Aí o orgulho mascarado diz assim: no tempo de Deus, quando se trata de conserto, o tempo de Deus é o que diz Hebreus: quando ouvires a voz do Senhor,
não endureçais o vosso coração. Para conserto, o tempo é todas as vezes que você ouve. Esse é o tempo. Aqueles que creem, santifica a sua vida em obediência. Filipenses capítulo 2, verso 2. Andar em temor. Coloca esse texto por último. Filipenses capítulo 2, verso 12. A palavra tem vida. A palavra, ela atinge, ela cumpre os propósitos, ela penetra no final mais profundo. É luz. O 13 diz que é luz. Tudo está escondido, mas a luz vem. Filipenses capítulo 2, verso 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só a minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência. Olha o que é que Paulo pede em Filipenses: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Uma palavra boa. Quantos amaram essa palavra? Uma palavra que conserta, que consolida. Uma palavra que vai para a nossa continha, que prestaremos conta. Porque se nós vivermos em comunidade, se aprendermos a nos perdoar, eu acabei de falar, tu já pensou se esse louvor, esse está de mal com esse, meu filho de mal com aquele de mal com não sei com quem, aí o outro de mal, que igreja é essa, irmãos? É uma igreja que pratica as obras da salvação, mas não tem a salvação. Não tem a salvação. Qual é a igreja que tem a salvação? É a igreja que tem o temor. Aqui tem festa, dê glória a Deus. Tem comunhão, dê glória a Deus. Tem alegria, dê glória a Deus. Tem tudo, mas que tenha tudo isso e não pode deixar de ter. Mas o que deve ter acima de tudo isso é o temor do Senhor. Eu tenho temor em pastorear você. Você não sabe o quanto é ruim para um pastor quando a ovelha sai do aprisco. A gente vai para a cama, a cabeça é assim, ó, a 1000 por hora. E não fica 1000 assim, Senhor, mata a ovelha. Não, sabe o que é que fica na cabeça do verdadeiro pastor? Meu Deus, o que foi que eu fiz e aonde eu errei? Eu posso até ouvir a ovelha, o Senhor errou comigo. Quando eu vou ver, na verdade eu não errei. A ovelha rebeldezinha, carente, é outra história. Mas se eu errei, venha a mim. Pode vir a mim. Venha com respeito, venha com temor, mas pode vir a mim. Apóstolo, na data tal, no dia tal, o Senhor disse isso, isso e isso. Sabe o que é que eu vou fazer com você? Estender minha mão e lhe pedir perdão. Porque a minha vida foi feita para contribuir com o teu crescimento. Não tenho mais tempo, eu não sou menino para ficar, não é bem assim não, eu vou orar a Deus. Não, eu te ofendi? Venha a mim. Eu quero a paz. Eu quero que Cristo me veja como aquele agente de avivamento, de unidade e de paz. Eu declaro sobre a sua vida isso. Um tempo de paz, um tempo de avivamento, um tempo de crescimento, um tempo de restauração. O temor do Senhor será derramado sobre a sua vida. Assim como Deus nos vê, que hoje você sai daqui vendo Deus com temor e com tremor. E eu vou fazer o desafio, tá? Como eu fiz com o Mano, eu posso falar porque eu fiz. O louvor vai tocar. Se tem aqui marido e mulher, irmãos aqui, pai e filho mal resolvido, Raquel, tu tem alguma coisa para consertar comigo? Diga agora o cálice para sempre. Tem, Binho, comigo alguma coisa? Tem, Alícia? Então a gente conversa depois. A Alícia disse que tem um monte. É brincadeira, brincadeira. Vamos começar assim. Então se tem alguma coisa com alguém, então tu vai sair do teu lugar. E hoje é dia de conserto, porque Jesus está voltando. Amém? Vamos adorar o Senhor. Está bem comigo, irmã?